Autistas adultos de nível 1 de suporte podem ter direito a receber pensão por morte, mesmo depois dos 21 anos? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. Meus contatos profissionais estão na descrição. Eu já gravei alguns vídeos sobre essa questão da pensão por morte. É verdade que você assiste um vídeo meu, você pode procurar jurisprudência, você vai ver que tem muita jurisprudência dando indeferimento a pedido de pensão por morte por pessoa com transtorno do espectro do autismo, nível de suporte 1, depois de adulto, ou seja, depois dos 21 anos. Mas já faz alguns anos que essa realidade está mudando, que foram abertas divergências e foram acolhidas certas teses no tribunal. Porque até pouco tempo imaginava-se que a pessoa, para ter direito à pensão por morte, por motivo de deficiência, o dependente do segurado, né? Porque quando a gente fala da pensão por morte, a gente está falando de um benefício que recebe um segurado de algum regime previdenciário, ou do INSS ou dos regimes próprios de previdência, né? Servidores públicos. Então, até pouco tempo se pensava que só sucedia o servidor nesse benefício da pensão por morte os dependentes que tivessem uma incapacidade laboral absoluta. A pessoa que tivesse deficiência intelectual, que não entendesse nada que acontece no mundo, a pessoa que está curatelada, a pessoa que tivesse um transtorno psiquiátrico muito grave, né? E aí, por esse entendimento, levou muitos juízes no curso dos anos à conclusão de que um autista de nível de suporte 1 não teria direito à pensão por morte, porque, afinal de contas, o autista de nível de suporte 1, ele pode ser até muito inteligente, ele pode ter junto altas habilidades, superdotação. Então, por que vai dar pensão por morte? Esse conceito de incapacidade total, quer dizer, deficiência como sinônimo de incapacidade total para poder deferir benefício previdenciário, como é a pensão por morte, é muito obsoleto. Não é mais assim. E não é mais assim porque o autismo, mesmo no nível de suporte 1, ele ele opõe à vida daquela pessoa que tem ideia barreiras que dificultam a vida dessa pessoa, que tira dessa pessoa a possibilidade real de competir na sociedade pelos bens da vida em igualdade de condição com as pessoas que não têm deficiência. Então, o cara que é autista, ele tem um monte de problema, um monte de prejuízo muito significativo, que não é intelectual, se ele for nível de suporte 1. Porque no nível de suporte 1, geralmente não tem a deficiência intelectual associada, mas ele é de interação social. Você já reparou que as pessoas que interagem melhor, elas são mais bem tratadas pelo mundo? Que elas têm mais oportunidade, que elas têm mais network, que elas se relacionam melhor e aproveitam melhor oportunidades que decorrem de uma boa relação com os colegas de trabalho, por exemplo? Já reparou isso? O autista não, ele fica isolado, ele não constrói network. Ele gera antipatia porque ele é direto demais, ou ele diz coisas que as pessoas típicas consideram inconveniente. Ele não interage muito, então as pessoas acham que começa a ficar com antipatia, acha que esse cara é muito metido, esse cara é muito snob, ele nem fala com a gente, ele nem deu um oi, ele vai falar no telefone, ele nem diz bom dia primeiro, ele já vai direto ao assunto. Não é assim? Tem um monte de autista que procura a gente aqui, está sofrendo PAD no serviço público, porque ele ganhou antipatia de todo mundo, aí qualquer deslize que ele comete, eles abrem um PAD para tentar suspender, aplicar punição, até expulsá-lo do serviço público. Então tem barreira sim, muita barreira, né? Barreira de, às vezes, não ter um ambiente de trabalho ajustado para a sua condição particular, não entender a própria deficiência, dificuldade de ganhar habilidades. Muitos recém-diagnosticados não tiveram condição nem de saber que tinha autismo,
vai aos 40 anos, 50 anos descobrir que é autista, aí é que tem dificuldade de ganhar habilidade mesmo, né? Então, hoje, tem autista, gente, de nível de suporte 1, que tem 50 anos, que nunca conseguiu se manter no emprego na vida. Depende dos pais a vida inteira. Ah, ele não é inteligente? Tem até superdotação. Então por que ele não consegue ganhar um dinheiro para viver? Porque ele não consegue... Gente, o sistema de trabalho, o mercado de trabalho, ele demanda uma competência social. Subir na vida demanda competência social, via de regra. A menos que você seja um físico nuclear, um acadêmico que não depende de relações, de ser o engraçadinho da turma para poder se destacar no mercado. Agora, se você trabalha no ambiente corporativo, no mundo executivo, no serviço público, a sua interação é um fator importante para você subir. Inclusive, muitas avaliações de desempenho no serviço público, eles medem essa capacidade de interação, pontuam isso para avaliar a proficiência profissional. Por isso é que eu tenho alguns vídeos aqui no canal que falam que a avaliação de desempenho do autista tem que ser diferente. Não pode pontuar para o autista questões ou habilidades que são afetadas pelo próprio autismo. Então, quando a pessoa é autista, você vai fazer a avaliação de desempenho, você não pode pontuar a interação, por exemplo, bom relacionamento social. Não pode, porque isso aí é uma impossibilidade que o autismo impõe a ele. Então, é lógico que você tem que adaptar a avaliação de desempenho, né? Tá, mas não vamos, eu estou fugindo muito do assunto aqui, mas é para poder te contextualizar. Esses autistas que não trabalham, que não conseguem emprego, que têm essa dificuldade, embora eles não sejam assim, vamos dizer, eles não tenham uma incapacidade mental, não tenham deficiência intelectual, tenham linguagem preservada, eles têm imensa dificuldade de sobreviver. E para conseguir pensão por morte, você tem que ter a deficiência mental, diz a lei. A lei não fala que tem que ser gravíssima, diz que é mental. E autismo é mental, né? E tem que ter uma dependência econômica. Então você faz o cotejo dessas duas condições, esse binômio, né? Tem que ter a deficiência e tem que ter a dependência econômica. Entendeu isso? Certo? Então vamos lá. A pessoa que é autista e tem dependência econômica, e pode provar essa dependência econômica, ele dependeu do pai para tudo. O pai era servidor público. O pai pagou a faculdade, o pai pagava a academia, o pai pagava sei lá, a prestação do carro, o pai paga o plano de saúde, o pai paga a alimentação, tem os comprovantes de que houve essas transferências, essa mesada permanente para esse autista adulto de 30 anos, 35, 40. Então, provou a dependência. Por que essa dependência existe? Por que o autista é inteligente, ele tem a linguagem preservada, ele tem até superdotação, mas existe a dependência? É porque ele é preguiçoso ou por causa da deficiência que impôs a ele alguma barreira? O natural é pensar que é por causa da deficiência, é lógico. É lógico. Esse autista, ele não tem capacidade para os atos da vida civil, mas ele tem uma outra coisa, que é uma incapacidade, atenção, incapacidade socioocupacional, porque a competência social é um elemento necessário para você ter proficiência no mercado de trabalho, se manter em empregos e progredir nos empregos. Você tem que ter a capacidade socioocupacional. Não é só ocupacional, é só sair para procurar um emprego, gente. É se manter no emprego. Isso é difícil. Eu sou autista também. Eu me lembro que na juventude eu não passava mais de 10 meses em emprego nenhum. Eu não aguentava. No sexto eu já estava surtando. Eu era preguiçoso? Não. Trabalho muito. Faço 30, 40 consultas por semana aqui no escritório. E milhares de outras coisas. Depois desta experiência laboral, que eu não conseguia manter a estabilidade no trabalho, eu comecei a trabalhar por conta própria. E trabalhava muito. Então, gente, essa incapacidade socioocupacional é a conclusão que emerge do diagnóstico de autismo de nível de suporte 1, cumulado com a dependência econômica comprovada. Então, o jogo está mudando. Hoje em dia, aqui no escritório, nós trabalhamos com essa tese. Quando um autista adulto pretende se habilitar para receber a pensão por morte do pai,
ou que faleceu, ou que está prestes a falecer, ele quer ter a deficiência reconhecida como dependente daquele segurado, a gente sempre representa o cliente com a tese da incapacidade socioocupacional, fazendo as distinções da incapacidade absoluta, né, sempre chamando atenção para a evidência de que aquela dependência econômica decorre dessa incapacidade socioocupacional que decorre das barreiras do transtorno do espectro do autismo. Esse vídeo é para falar para você sobre uma decisão que eu acho que ela é uma das decisões mais completas, com fundamentação das mais completas sobre este assunto, que é uma decisão do TRF3, é uma decisão agora do final de 2025, do fim do ano, né, que é uma decisão que transitou em julgado no fim do ano. O processo, na verdade, começou em 2023 e foi indeferido na primeira instância e houve o recurso para o TRF3 de São Paulo e no TRF3 foi dado provimento ao recurso, reconhecendo. Foi uma decisão unânime da 10ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, né, que é o Tribunal Regional Federal responsável aqui por São Paulo, que determinou ao INSS o reestabelecimento do benefício de pensão por morte de uma pessoa com transtorno do espectro do autismo que teve o pagamento cessado após atingir a maioridade. Esse caso aqui, gente, é um caso de uma pessoa cujo pai faleceu e que começou a receber a pensão por morte do pai porque era menor de idade, não porque tinha deficiência, porque era menor. Se o pai morre, é segurado de um regime de previdência e ele tem filho menor, aí o filho menor recebe até os 21 anos porque é menor, não pela deficiência, entende? Aí quando chega aos 21 anos para de pagar, só que esse menor, ele era pessoa com TEA. Então ele pediu lá o reconhecimento do TEA, né, nesse beneficiário que já recebia pensão por morte. Eles reconheceram que existe o TEA, mas quando ele completou 21 anos, eles cortaram o benefício. Então, eles foram correr atrás na justiça para restabelecer, por conta desses motivos que eu te falei. O colegiado do tribunal disse que o autor preenche todos os requisitos para a manutenção do benefício. Ocorrência do evento morte, condição de dependente de quem objetiva a pensão. Atenção, hein? Presta atenção, tem que ter ocorrência do evento morte, condição de dependente, tem que ter a condição de dependente. Gente, não é só a condição anotada lá na ficha, não. Tem a condição econômica provada, tá? E comprovação da qualidade de segurado do falecido, né? Disse o acórdão da decisão, abre aspas, também se impõe entender ao órfão autista a manutenção da pensão por morte para além dos 21 anos, em estrita observância aos compromissos constitucionais e internacionais de proteção aos vulneráveis, destacou a relatora do processo, desembargadora federal Gabriela Araújo. Quando fala aqui internacionais, está falando da Convenção de Nova York, tá? Conforme o processo, o INSS havia concedido a pensão ao filho segurado falecido, mas cessou o pagamento quando ele completou 21 anos. No processo, a defesa do autista alegou que, por ser autista, o autor deveria continuar recebendo o benefício, conforme previsto pela Lei 8.213, que garante a pensão a filhos inválidos ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Presta atenção, são 3 categorias aqui de deficiência. Deficiência intelectual, mental ou grave. Não diz que tem que ser mental grave. Então, embora o autismo de nível de suporte 1 não seja tão grave quanto o nível de suporte 3, é mental. Então, segundo o texto da lei, é mental, tem que conceder, tem a dependência. Então, esse processo ele foi perdido na 9ª Vara de Previdência Federal de São Paulo, na primeira instância, e aí eles recorreram, né, para o Tribunal Regional, e no Tribunal Regional Federal ficou consignado no acórdão também o seguinte, presta atenção, abre aspas, as pessoas com TEA são consideradas legalmente deficientes, independente do grau de incapacidade para o trabalho. Aqui foi mais generoso ainda, porque aqui
não considerou o grau, e a lei realmente não pede grau. Nos processos que a gente elabora aqui, a gente sempre prova, né, a dependência, mas aqui a gente não está dizendo, a gente prova a dependência decorrente da incapacidade socioocupacional. Mas aqui nem isso está exigindo, porque nesse acordo está dizendo o seguinte: independente do grau de incapacidade do trabalho. E continua, essa condição impõe barreiras significativas à inclusão social e ao acesso ao mercado de trabalho, justificando a manutenção da pensão por morte mesmo após os 21 anos, ressaltou a relatora. Por fim, o acórdão destacou que a dependência econômica do filho com deficiência é presumida por lei. Ou seja, ela é presumida por lei. Presumir é o seguinte: admite prova em contrário, mas se presume. Aqui a gente faz todo o esforço para provar, a gente não usa presunção. A gente aprova a dependência econômica. O pai bancava o filho? Está aqui, excelência, o pai pagava o plano de saúde, está aqui o comprovante, está aqui a transferência da mesada todo mês e tal, né? Para poder reverter essa decisão na justiça, porque raramente a gente consegue, no plano administrativo, né, quando faz o pedido ao INSS, ou ao regime próprio de previdência, quando é servidor público, que a junta médica defira. Então, quase sempre tem que ir para a justiça. Por essa razão, a gente já bota lá todas as provas de todos os requisitos. Então, para quem está pessimista com isso, o autista adulto pode ter direito à pensão por morte, mesmo que seja nível de suporte 1. Entendeu isso? O autista adulto, nível de suporte 1, pode ter o direito a receber a pensão por morte vitaliciamente, mesmo após os 21 anos de idade. Estou falando pode, porque tem aí uns requisitos que são exigíveis. Esse é um dos acórdãos mais generosos, né, em atenção à inclusão da pessoa com deficiência, à inclusão da pessoa com transtorno do espectro do autista. Eu espero que essa decisão, que esse vídeo tenha sido útil para você. Aliás, para ser útil mesmo, eu vou te dar aqui o número do processo, tá, gente? É a apelação civil 50.22.725.45.2023 do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, se você quiser procurar por aí, tá bom? Agora sim, espero que tenha sido útil o vídeo. Se foi útil, dê um like, se inscreva, clique no sininho para ser notificado dos próximos. E compartilhe com alguém que, assim como você, possa ter interesse nesse assunto desse vídeo. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.